Olá, belezuras! Tudo bem com vocês? A tia Raquel está morrendo de saudade, mas eu sei que em breve nós estaremos juntinhos novamente no aconchego da nossa escola, na nossa linda sala de aula. Eu espero que vocês estejam arrasando nas atividades, porque eu sei que vocês são maravilhosos e que vocês fazem tudo com muito carinho e com muita dedicação. Hoje, a tia Raquel trouxe um assunto bem interessante, que está lá no módulo 2, no livro de ciências, a partir da página 220. Olha só que tema legal que a tia Raquel vai falar com vocês. Relações entre os seres vivos. Mas o que são seres vivos? São seres que nascem, crescem, reproduzem e morrem, não é verdade? A gente aprende isso desde quando a gente está no primeiro ano, tá bom? Todo ser vivo segue essa regra: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas hoje, dentro do tema relação entre os seres vivos, a tia Raquel vai falar para vocês sobre as relações alimentares entre os seres vivos. Nós sabemos que a natureza é perfeita, foi criada por Deus e que na natureza existe um instinto de sobrevivência, onde um animal caça o outro animal para se alimentar dele, porque ele precisa sobreviver. Às vezes a gente até fica espantado, fala: nossa, mas essa onça pegou esse coelho, essa onça, esse leão pegou essa zebra. Mas é a lei da natureza, um animal depende do outro para sobreviver. E é isso que a tia Raquel vai explicar para vocês. Vamos lá, meus amores? Olha só, a tia Raquel fez um esboço no quadro para facilitar a compreensão sobre o conteúdo proposto. Então, agora nós vamos falar sobre a cadeia alimentar. Quando a gente fala cadeia, a gente memoriza que é uma cadeia onde uma coisa está entrelaçada à outra ou uma coisa depende da outra, como uma cadeia, tá bom? E é isso mesmo. Olha só. Lá no livro de vocês, na página 222 e 223, tem tudo que a tia Raquel vai explicar, só que está em forma de texto. Então, a tia Raquel vai falar para vocês, porque assim a compreensão desse conteúdo vai ficar melhor, porque a tia Raquel vai usar uma linguagem que você compreende com mais facilidade, tá bom? Então, olha só. Cadeia alimentar. Lá no livro, nós temos lá uns desenhos. Então, nós temos desenhos de uma paisagem, onde nós temos o capim, o preá, a sussuarana e alguns fungos e bactérias. Então, vamos entender em que esses animais ou esses elementos da natureza estão interligados. Eles são interdependentes. Um depende do outro para sobreviver. Então, olha só. A tia Raquel colocou aqui. Nós temos o capim, nós temos o preá, nós temos a sussuarana e nós temos os seres vivos microscópicos, que, como o próprio nome já diz, seres vivos microscópicos. Eu não posso vê-los a olho nu. Eu só posso vê-lo através de um microscópio, porque o microscópio ele pode aumentar a visibilidade desses seres em até 1000 vezes de tamanho, tá bom? Então, por isso eles têm esse nome. O capim, ele é considerado como um produtor, porque o capim é uma planta que realiza a fotossíntese. Tia Raquel, eu esqueci o que é fotossíntese. Tia Raquel vai lembrar vocês. Fotossíntese é o meio que a planta utiliza para realizar e produzir o seu próprio alimento. Nós aprendemos anteriormente que fotossíntese é quando a planta produz seu próprio alimento. Não é verdade? Então, o capim, ele realiza a fotossíntese. Por isso, o capim é considerado como um produtor. Produz seu próprio alimento. O capim, ele alimenta o preá, que é esse bichinho que tem aí.
Então, o capim alimenta o preá. O preá é um animal consumidor, porque ele não produz o seu próprio alimento e ele consome um alimento. No caso, o preá está consumindo o capim. Então, a sussuarana, que também é um consumidor, porque ela não produz o seu próprio alimento, ela se alimenta do preá. Mas tem alguém que também se alimenta da sussuarana, que são seres vivos microscópicos, né? Ou também carrapato, pulgas, esses fungos, essas bactérias também que existem, alimentam eles. Então, observa que nós temos uma cadeia onde os seres vivos microscópicos se alimentam da sussuarana. A sussuarana se alimenta do preá. O preá se alimenta do capim. E o capim não se alimenta de ninguém, porque ele é uma planta que realiza a fotossíntese. Tudo bem até agora? Então vamos continuar. A tia Raquel continuou aqui embaixo. Olha só, o capim é considerado na cadeia alimentar como um produtor, porque a tia já falou, produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Muito bem. O preá é um consumidor, porque ele consome o capim, ele se alimenta do capim. Mas além de ser um consumidor, ele também é um animal herbívoro. Alguém sabe o que são animais herbívoros? Animais herbívoros são os animais que se alimentam das plantas, né? Então, eles são animais herbívoros, tá bom? Depois, nós temos aqui embaixo a sussuarana, que também é um consumidor, porque ela consome alimentos. Mas ela não é herbívoro, porque herbívoros são os animais que se alimentam das plantas. A sussuarana é um animal carnívoro. Ela caça e se alimenta da carne de alguns animais. Nossa, que interessante, não é? Mas agora eu quero que vocês entendam. Nós temos aqui também no quadro os fungos e as bactérias, que são considerados como os decompositores. Por que eles são considerados decompositores? Porque eles se alimentam dos restos mortais dos animais. Então, quando algum animal morre na natureza, ele fica exposto ao sol e fica lá no solo. E existem os seres microscópicos, que são chamados de decompositores, e ajudam no processo da decomposição dos corpos, tá bom? Mas, além de tudo isso, olha o que eu quero explicar para vocês. Que existem também os consumidores primários e os consumidores secundários, tá bom? Então, olha só, lá no texto, na página 224, explica que o ser vivo que se alimenta do produtor em uma cadeia alimentar é chamado de consumidor primário. Então, olha só, o preá, ele é um consumidor primário e é um animal herbívoro. Porque diz a regra que todos os animais que se alimentam dos produtores, eles são animais primários, né? Então, o capim, ele alimenta através de si próprio. Então, ele é o produtor. Já o consumidor primário é o que se alimenta do produtor, tá bom? Depois, lá no livro nos diz que o ser vivo que se alimenta de um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Então, olha só, a sussuarana, ela é um consumidor secundário porque ela se alimenta do consumidor primário e ela é um animal carnívoro. Então, como a gente entendeu, é possível falar que na natureza uns dependem dos outros, uns necessitam do outro para sobreviver. Então, se não tiver capim, olha só o que vai acontecer. Olha a importância da gente não degradar o solo, da gente não destruir a natureza. Porque se não tiver capim,
o pré-A não vai se alimentar. Então, já vai ficar um desfalque, algo vai faltar na natureza e a cadeia alimentar não vai se realizar de forma completa e necessária como tem que ser. Então, sem o capim, o pré-A não irá se alimentar e automaticamente, se o pré-A não se alimenta, não vai haver alimento para Sussuarana. Porque ela necessita da carne do pré-A para se alimentar e se desenvolver forte, saudável, tá bom? Então, na natureza, uns dependem dos outros. Tudo é importante, não tem como eu falar que o capim é menos importante que a Sussuarana, que a Sussuarana é menos importante que o pré-A, porque, como o próprio nome já diz, é uma cadeia, é uma teia, tá bom? E olha só. Depois, nós temos lá explicando que por meio de um processo chamado decomposição, alguns fungos e bactérias transformam a matéria orgânica em materiais que são liberados no ambiente e podem ser absorvidos pelas plantas. Então, isso prova que, mais uma vez, existe uma cadeia, diferentemente do que ocorre com a matéria. A quantidade de energia diminui a cada nível da cadeia alimentar, tá bom? Então, eu quero que vocês leiam o texto que está na página 224, tá? E além dos animais herbívoros e dos animais carnívoros, nós também temos os animais onívoros. Os animais onívoros, eles se alimentam de plantas e de carne. Então, vamos recapitular aqui. Olha só. Animais herbívoros se alimentam de plantas. Animais carnívoros se alimentam de carne. E os animais onívoros, como está na página 224, eles se alimentam de plantas e de carnes. Como, por exemplo, o porco, a galinha, eles comem de tudo. E nós, humanos, também podemos, sim, ser classificados como animais onívoros. Porque nós nos alimentamos de planta, nós nos alimentamos de carne, não é verdade? A gente tem uma alimentação bem diferenciada, não é verdade? A gente come de tudo um pouquinho. Então, tudo isso tem a ver com a preservação das biodiversidades que existem no planeta, tá bom? Porque na natureza existe uma cadeia onde um precisa do outro para a sua subsistência, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês arrasem nas atividades, leiam o texto novamente, uma leitura interpretativa para que você possa compreender tudo que a tia Raquel falou. Depois vocês vão responder as perguntas da página 227 e 228. E na dúvida, você assista novamente a videoaula que a tia Raquel fez com todo carinho e dedicação. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Arrasem na tarefa, caprichem na letra e façam tudo sempre dando o seu melhor. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.